Fala pessoal, tudo bem com você? Sou Ângelo Castellani e se você curte estudar a Bíblia de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. Hoje nós vamos falar sobre fim dos tempos, anticristo e o apocalipse. Então vem comigo. E se você está aqui pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreve no canal e nos ajude compartilhando esse vídeo com um amigo no grupo da sua igreja. Nos ajude a continuar espalhando a mensagem de Deus. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começar, eu vou me basear na linha escatológica chamada de amilenista. O que essa linha diz? Essa linha diz que após a primeira vinda de Jesus, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, a igreja está na terra e Jesus reina por meio dessa igreja. Então nós já estamos vivendo o um milênio simbólico, onde Cristo exerce a sua autoridade por meio da igreja. Essa linha também diz que em algum momento da história da humanidade, seja daqui a alguns anos ou no futuro distante, haverá a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação, onde aparecerá o anticristo e o falso profeta. No meu vídeo anterior, se você ainda não viu, vai aqui no canal, olha esse vídeo onde eu falo do falso profeta. A gente já viu sobre ele, por isso que nesse vídeo eu vou focar no anticristo. Então, essa linha vai dizer que na grande tribulação o anticristo vai aparecer juntamente com o falso profeta. Eles irão reinar por 7 anos e depois disso Jesus voltará e isso então ali será o juízo final. Então eu quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1. Então acompanha aí comigo. João é quem escreve essa carta, o apóstolo João. Quando ele está ali na ilha, de Patmos, ele tem essa revelação de Deus, Deus mostra para ele as coisas futuras, e ele então escreve Apocalipse, e eu quero então hoje com você ler Apocalipse 13. Olha o que diz o versículo de número 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então João, nessa visão, ele vê uma besta emergindo do mar. O que é o mar na Bíblia? O mar na Bíblia fala de nações, fala dos povos, fala das tribos e também fala de caos. João está falando que ele viu do caos das nações, da rebeldia das nações, surgir uma besta, surgir um homem. Então esse anticristo, ele é um homem que irá surgir das nações. Ele é considerado um líder político, um líder militar que irá surgir das nações e que irá governar as nações. E João diz que ele tinha 7 cabeças. Cabeças na Bíblia está falando de autoridade. João, ao descrever isso, está dizendo que ele terá grande autoridade sobre as nações, grande poder sobre as nações. E João continua dizendo que ele tinha 10 chifres. Chifre está falando de nações também. Está falando que ele vai ser um líder político que terá nações no mundo apoiando o seu sistema, apoiando o seu governo. Esses 10 chifres podem simbolizar 10 nações, ou pode simbolizar 10 líderes, 10 reis que irão apoiar o governo desse anticristo, desse líder político e líder militar. E João diz que ele tem um nome de blasfêmia. Por quê? Porque ele irá blasfemar contra Deus e contra tudo que aponta para Deus. Então vamos continuar, olha o versículo de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá em Daniel,
capítulo 7. Eu quero ler rapidamente com você Daniel capítulo 7, versículo de número 1. Olha o que diz. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Você percebe a semelhança entre os dois textos. O que Daniel está vendo na sua visão ali no Antigo Testamento? Quando Daniel fala de leão com asas de águia, ele está falando do Império Babilônico, o império que dominou Israel na época de Daniel, o império que levou Israel cativo para Babilônia, o império poderoso humanamente falando, militarmente falando. Quando Daniel descreve o urso, ele está falando do Império Medo-Persa, que é o império que dominou a Babilônia, que é o império que também dominou Israel, é o império que deixou Neemias voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. E quando ele está falando do leopardo, ele está falando do Império Grego, do império debaixo do governo de Alexandre o Grande, que domina também aquela região, domina o Império Medo-Persa. Então, e depois ele diz de um monstro terrível, o 4º animal, que é o Império Romano, que é quando Roma, então, governa toda aquela situação, toda aquela região ali, quando Roma conquista toda aquela região ali, depois do Império Grego, na época também de Jesus. A gente sabe que na época de Jesus o Império Romano está no poder e a gente sabe da crueldade desse império. Então Daniel tem a visão desses 4 seres apontando para esses 4 impérios do passado. O Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e o Império Romano. Agora, em Apocalipse, João está tendo uma visão parecida com a de Daniel. João está vendo uma besta que ela tem as características desses 4 animais nela. Ela tem as características desses 4 impérios nela. Então, o que João está querendo dizer para os seus leitores? João está falando que o anticristo terá o poder desses 4 impérios em um só império. Ele será mais avassalador do que o Império Romano, Grego, Medo-Persa e Babilônico. Ele será o império mais avassalador de toda a história da humanidade. Não houve nem haverá nenhum império, nenhum governo tão violento, tão cruel, tão poderoso humanamente falando, quanto o governo que será estabelecido pelo anticristo. É isso que João está querendo dizer quando ele relata essa visão. Então vamos continuar, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. João está falando que esse anticristo ele vai simbolizar uma falsa ressurreição. Ele irá mascarar, ele irá fingir uma ressurreição. A Bíblia aqui está dizendo que esse anticristo será ferido, terá uma ferida de morte, mas ele sobreviverá.
ele irá ressurgir no sentido de sobreviver a essa ferida, imitando, copiando a verdadeira ressurreição, que é a ressurreição de Cristo. Então João está falando que após esse anticristo ser ferido, ele irá ser curado, imitando aquilo que Jesus Cristo fez. E isso irá maravilhar os habitantes da terra. Isso fará com que os habitantes da terra queiram seguir o anticristo, queiram seguir essa besta. Olha o versículo 4 comigo. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então o anticristo fará com que os habitantes da terra adorem o dragão. E nós sabemos que o dragão representa na Bíblia o inimigo, o diabo. Então o papel do anticristo é fazer com que os habitantes da terra adorem o dragão e adorem a ele mesmo. Porque João diz, adoraram o dragão. Por quê? Porque foi o dragão que deu poder ao anticristo. Ou seja, esse líder militar, ele irá governar as nações debaixo do poder do dragão, debaixo do poder do diabo. Então ele terá esse poder do mal para governar as nações e fazer com que os habitantes da terra adorem o dragão e adorem a ele mesmo, dizendo: quem é semelhante a ele? Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Então, olha o poder que ele terá. Ele terá um poder que as nações e os povos vão falar: quem pode guerrear contra ele? Ele é poderoso demais. E eles irão se maravilhar com esse poder humano. Mas João continua dizendo, olha o versículo 5. Foi-lhe dada também uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. João diz que ele irá blasfemar, que ele irá falar grandes atrocidades e que ele terá um tempo limitado, que foi-lhe dado poder, foi-lhe dado permissão para agir durante 42 meses. Ou seja, o seu tempo é limitado por Deus. O seu tempo de governo é limitado por Deus. Após esse tempo, ele será derrotado por Cristo. E João continua, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então João está falando que esse líder, ele irá blasfemar de Deus. Ele irá falar contra Deus. Ele irá falar contra Cristo. E ele irá falar contra a igreja do presente e contra a igreja do passado. Quando João escreve que ele vai blasfemar do tabernáculo de Deus, ele está falando da igreja. Porque Deus habita no homem hoje, no cristão, naquele que foi convertido, que foi salvo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Então esse líder militar, ele irá blasfemar contra nós, contra os cristãos. Ele irá blasfemar contra os que habitam no céu, contra a igreja do passado, contra aqueles que morreram na fé. Então ele será um homem de blasfêmias, é o que João também está dizendo. E agora nós vamos para o versículo 7, que é um versículo muito importante para a gente entender o contexto e qual o papel que a igreja vai passar e sofrer quando esse líder estiver aqui na terra. Olha comigo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Quando o versículo 7, João diz, foi-lhe permitido, essa permissão se refere a Deus. Está falando que Deus vai dar permissão a esse líder chamado de anticristo para fazer guerra contra a igreja. A palavra santos aqui no grego é a palavra ágios. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa e o apóstolo Pedro usa para se referir à igreja. É por isso que o anticristo vai se levantar com a igreja na terra. Essa ideia de que Jesus irá arrebatar a sua igreja e o anticristo aparecerá depois do arrebatamento não é uma ideia que está expressa aqui nesse versículo. Aqui João está deixando claro que os santos, a igreja, estará aqui na terra e que Deus irá permitir que o anticristo faça guerra contra a igreja e que vença a igreja, que vença os cristãos,
Vença em que sentido? Vença no sentido terreno. Ou seja, Deus vai permitir que o anticristo persiga a igreja. Deus vai permitir que o anticristo mate cristãos. Deus vai permitir que aquilo que Nero e outros imperadores fizeram com os nossos irmãos no passado, que o anticristo faça no presente. Perseguição, morte por causa do evangelho, por causa de Jesus Cristo. Mas Deus não irá permitir que ele tire de nós a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E João continua: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deus também irá permitir que esse líder governe todas as nações da terra. Todas as tribos da terra estarão debaixo do governo desse líder, porque Deus irá permitir isso nesse tempo. Então, eu quero ler com você para deixar fixo em sua mente o versículo de 1 Pedro 2:9 que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Pedro fala que nós somos nação santa, ele usa essa palavra ágios, essa mesma palavra que João usa para dizer que o anticristo fará guerra contra a igreja. Mas não se atemorize, você que é cristão. Não fique com medo, porque a gente vai ver no próximo versículo que Deus não irá perder nenhum dos seus para o anticristo. Olha o que diz o versículo de número 8, acompanha comigo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que notícia maravilhosa para a igreja. O que João está falando? João está dizendo: todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não irá adorar o anticristo, não irá se prostrar diante da besta, não irá adorar o dragão. Mas tem uma má notícia também. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, irá se dobrar diante do anticristo. Não haverá lugar diante do anticristo para outras religiões. Ele será o Deus dessa terra. Ele será o Senhor dessa terra. Então todos aqueles que não estão em Cristo serão obrigados a adorá-lo. E não irão resistir, irão se prostrar diante dele e adorá-lo. Mas João deixa claro que todos os que têm o livro escrito, o nome escrito no livro da vida, não irá adorar o anticristo. Então, eu quero terminar esse vídeo fazendo uma reflexão para você. Você tem convicção de que seu nome está escrito no livro da vida? Você tem convicção de que se esse líder militar se levantar hoje, Deus irá guardar a sua vida porque você tem o nome escrito no livro do Cordeiro? Eu quero te fazer refletir sobre tudo isso, sabendo que um líder militar pode se levantar a qualquer momento, sendo essa pessoa do anticristo, fazer guerra contra a igreja, dominar esse mundo, mas sabendo que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não irá ceder, não irá adorar esse falso Cristo, mas irá permanecer inabalável e firme em sua fé, adorando o único que é digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero terminar esse vídeo com essa reflexão, fazendo com que você reflita se seu nome está escrito no livro da vida e se você está pronto para esses dias que a Bíblia diz que virá no tempo do fim. E eu quero terminar esse vídeo orando pela sua vida. Se você aí do outro lado ouvir sobre os fins dos tempos, ou ouvir sobre o anticristo, ou ouvir também sobre a proteção de Deus no que diz respeito à perseverança, à preservação da salvação dos cristãos, eu quero terminar esse vídeo te desafiando a tomar uma decisão com Jesus. Te desafiando a talvez pedir a Jesus que escreva o seu nome no livro da vida. Se você quer, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu tenho certeza
que se você se entregar a Ele de coração, Ele irá escrever o seu nome no livro da vida. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui ouvindo a sua palavra por meio desse vídeo, que tiraram um tempo da sua rotina, da sua semana, para ouvir o ensinamento do Senhor. E Deus, se porventura algum deles ficou com medo desse tempo do fim, com medo do anticristo e estão talvez atemorizados, eu quero pedir ao Senhor que conforte esses corações. Quero também pedir ao Senhor por aqueles que talvez pela primeira vez estão orando ao Senhor, pedindo que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Que estão reconhecendo diante do Senhor as suas fraquezas, os seus pecados, e estão pedindo ao Senhor ajuda, socorro e salvação. Pai, eu quero pedir que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida do Cordeiro, Pai, nesse momento. Daqueles que estão verdadeiramente se arrependendo e confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento, escrever para toda a eternidade o nome deles no livro da vida. E que eles possam ter a convicção de que o Senhor guardará eles, caso a nossa geração seja a geração que viverá esse tempo do fim. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E eu quero te pedir, você que está aqui no canal pela primeira vez ou pela segunda vez e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua opinião, nos dá o seu feedback. Isso nos ajuda a crescer, ajuda a plataforma a entregar essa mensagem para mais pessoas. Se você tem na sua igreja também pessoas que gostam desse assunto do final dos tempos, manda esse vídeo lá para essa pessoa, no grupo da sua igreja, e nos ajude a juntos espalhar a mensagem de Deus. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.